Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, em paz. Vamos estar abrindo no Salmo 77. Salmo 77. Diz assim: Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos acordados. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos. De noite, chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração, e o meu espírito esquadrinhou. Rejeitará o Senhor para sempre, e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade. Acabou-se já a promessa de geração em geração. Esqueceu-se Deus de ter misericórdia. Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse, isso é enfermidade minha, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Eu me lembrarei das obras do Senhor. Certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está sempre no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fazes notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remisse o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. As nuvens lançaram água, os céus deram um som, as tuas flechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão estava no céu, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. O teu caminho é no mar, e as tuas veredas nas águas grandes, e os teus passos não são conhecidos. Guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e Arão. Até aqui. Vamos orar. Senhor, Tu és o Todo-Poderoso, estamos aqui para Te adorar, para engrandecer o Teu nome. Senhor, a minha oração nessa noite, a dos meus irmãos, é que sempre, de verdade, o Senhor seja o primeiro em nossa vida e que a nossa vida sirva para a honra e glória do Teu nome. Sê conosco, Senhor, capacita-nos a sermos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Vamos ao nosso texto base, livro do Gênesis, capítulo 32. Talvez um dos capítulos mais importantes da Bíblia. Gênesis 32. Diz assim a palavra do Senhor. Jacó também seguiu seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse quando os viu, esse é o exército de Deus. E chamou aquele lugar Maanaim. Até aqui. Vamos orar. Senhor, nós oramos agora pela Tua palavra, oramos pedindo que o Senhor venha nos dando entendimento, sabedoria, discernimento, que nós possamos aprender de Ti nessa noite e sermos edificados pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. 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 Relembrando os irmãos, na última palavra nós vimos o quê? Que Deus fala para Jacó que é chegado o tempo de retornar à sua família.
Só que os fatos que acontecem não são fatos normais. Jacó sai fugido da casa de Labão. E no meio da sua fuga, a sua esposa, Raquel, ela rouba os ídolos do pai. E o pai sai numa perseguição. E no final dessa perseguição ele recebe um sonho. Nesse sonho, Deus orienta e fala, ó, não fales nem bem, nem mal de Jacó. E aí o que acontece? Eles fazem um jantar. Depois, é lógico, de Labão ter revistado todo o acampamento. Aí Raquel, sua filha, mente, porque os ídolos estavam escondidos debaixo dos panos dela, e ela fala que ela estava durante o seu ciclo menstrual, então o pai não podia mexer ali, entendeu? E assim, tudo de uma maneira muito esquisita, tudo de uma maneira errada. Porém, o errado dos homens sempre dá certo para Deus. E no final, acabou tudo bem. Fizeram um jantar, Labão se despediu dos seus netos, eles elegiram um altar, fizeram uma aliança se comprometendo que ninguém passaria dali para fazer mal para o outro. E aí o que acontece? Labão retorna para sua terra e Jacó segue viagem. Logo após isso, ele já tem uma visão de um exército de anjos. E é uma coisa interessante que, veja, isso daqui não é uma coisa tão comum na Bíblia. Realmente a gente percebe o quê? Deus guiando de maneira sobrenatural tudo aquilo que ele estaria fazendo na vida de Jacó. O que nós temos que lembrar aqui? Jacó saiu fugido de casa. E o retorno para sua casa representava o quê? Encontrar um irmão irado, que tinha se comprometido a matar Jacó assim que seu pai morresse, assim que Isaac morresse. Então Jacó, depois de 20 anos longe de casa, ia ter que voltar a se encontrar com aquela realidade. Mas aqui nós percebemos o que? A providência de Deus agindo. E se Jacó, nós não sabemos exatamente tudo que ele pensou. Mas nós podemos ver pelo texto bíblico que Deus vem dando sinais de que aquele era o caminho, aquilo era para ser feito. E a gente percebe sinais claros. Por quê? Porque nos heróis bíblicos nós não vemos a todo momento ver exército de anjo, ver coisas sobrenaturais, não é assim. Mesmo no Antigo Testamento, essas aparições são limitadas. E, inclusive, Jacó batiza aquele lugar de Maanaim. Entendeu? Por quê? Por causa do exército de anjos que apareceu. E a narrativa continua, versículo 3. E enviou Jacó mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhes, dizendo, assim direis ao meu senhor Esaú, assim diz Jacó teu servo, como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora, e tenho bois e jumentos, ovelhas, e servos e servas, e enviei para o anunciar a meu senhor, para que me ache graça em teus olhos. Olha que interessante. Aqui mostra que Esaú já estava nos territórios de Edom, que é a região montanhosa. E aí o que acontece? Jacó, de uma maneira precavida, manda mensageiros ao seu irmão. A gente começa a perceber aqui que Jacó começa a ter uma estratégia. Tem gente que quer dizer que Jacó aqui começou a agir com astúcia. Eu não vejo isso no texto. Na verdade, eu vejo Jacó agindo com humildade. Aqui você já não vê aquele Jacó que comprou a primogenitura do irmão. Aqui você já não vê aquele Jacó que enganou seu pai e enganou seu irmão para tomar a bênção. Aqui você começa a ver traços no caráter de Jacó que foram forjados por Deus naqueles 20 anos. Jacó se mostra aqui uma pessoa precavida e humilde.
Coisa que ele deveria ser desde o começo. Veja, eu pergunto, e aqui eu faço minhas as palavras do reverendo Mauro Meister. Aonde que está o enganador que suplantou seu irmão? Aonde que está aquele que de maneira astuta roubou a bênção? Aquele homem ficou no passado. Aquele filhinho da mamãe, mimadinho, que tinha tudo que queria, todo conforto, todo bem-estar na casa da mamãe, foi tratado naqueles 20 anos, foi lixado por Deus, foi transformado. E aqui ele começa a mostrar, desde o seu desabafo no capítulo anterior com o seu sogro, ele começa a mostrar que os conteúdos dele foram mudados. Por quê? Porque quando Deus opera na vida de alguém, ele opera de dentro para fora. Qual é o nosso problema? Nós queremos operar de fora para dentro. Esse é o defeito de muitas pessoas, entre aspas, religiosas. E qual é o problema de operar de fora para dentro? Quando pisa no calo, a serpentona velha levanta. Às vezes você pega a pessoa, você olha a pessoa falando, parece uma crente, você olha dizendo, parece uma crente, mas na hora que chega um problema, na hora que pisa no calo, a hora que o caldo entorna, a serpente velha levanta. E a realidade espiritual da pessoa vem à luz. Entendeu? Por quê? Porque é no momento de pressão que os conteúdos da pessoa são testados. Sabe aquela história? Ah, fulano, desculpa aí, falei de cabeça quente. Falou de cabeça quente, desculpa aí. Tá desculpado, mas você falou o que você pensava. Porque o fato de estar de cabeça quente, a única coisa que muda é que você abriu a boca sem botar freio, porque você estava nervoso, e deu vazão àquilo que estava no seu coração. Então essa história de falei de cabeça quente não conta muito. Na verdade, a cabeça quente apenas é uma faísca num pote de gasolina, que quando dá aquela faísca, a pessoa fala, a boca fala do que o coração está cheio. Então, no momento da pressão aqui, Jacó começa a se portar de uma maneira totalmente precavida e mostrando também que ele é um camarada muito mais humilde, muito mais tratável, querendo uma paz com seu irmão Esaú, querendo superar aquela crise familiar. E a narrativa continua, versículo 6. E os mensageiros voltaram a Jacó dizendo, fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem para encontrar-te, e 400 homens com ele. Olha o quadro. Nós não sabemos como é que era a vigília da região, mas o povo que estava com Jacó era muito grande. O que eu imagino? Vou fazer uma suposição. Eu imagino que Esaú tinha vigias nas extremidades da região. Como qualquer pessoa que morasse no deserto ou nas montanhas ia ter. E um desses vigias deve ter visto aquele grande povo vindo. Assim que esse vigia comunicou a Esaú, Esaú não sabia quem era. Reuniu um pequeno exército, que não era tão pequeno assim, 400 homens. Se lembrar, o avô de Esaú derrotou 5 reis com 318 homens. 5 reis. Então um exército de 400 homens, dependendo do treinamento, podia fazer um estrago. Só que o que nós entendemos? Os enviados de Jacó encontraram Esaú e entregaram a mensagem. E aí retornaram e dão essa notícia para Jacó. Olha, teu irmão também está vindo em tua direção, só que está com 400 homens junto. Um pequeno exército. Dentro da circunstância, assustador. Porque olha o que Jacó percebe, versículo 7. Então Jacó temeu muito e angustiou-se e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas e as vacas e os camelos em 2 bandos. Porque dizia, se Esaú vier a um bando e o ferir,
o outro bando escapará. Olha que interessante, a gente percebe que Jacó era esperto, ele teve uma estratégia. Vamos dividir em dois. Eu costumo brincar, houve uma época da minha vida que eu já peguei onda. E tem um país do mundo que tem muita onda chamado Austrália. E na Austrália tem muito tubarão. E aí o pessoal brinca que na Austrália, você sempre que vai surfar, você tem que levar 4 amigos. Porque quando você está em 5 na água, você reduz a chance de ser comido por um tubarão para 20%. Foi a mesma coisa que Jacó fez aqui. Entendeu? O que ele fez? Dividiu em 2 grupos. Ele falou, meu Deus, ele vai vir para matar todo mundo. Você vê que Jacó era um estrategista, ele não era um camarada bobo. Entendeu? Aqui, Jacó já vai estar em torno, pelas contas do final do livro do Gênesis, pela idade de José, Jacó que aproximadamente está entre 80 anos de idade e 90 anos. Só que quando você pensa numa pessoa dessa idade aqui na Bíblia, não é da mesma maneira que uma pessoa de 80, 90 anos. Aqui, para vocês terem uma ideia, 500 anos depois de Jacó, Caleb e Josué, com 80 anos de idade, fazem um estrago na terra prometida. E tomam toda a terra praticamente. 2 velhinhos. Então quando você fala 80, 90 anos aqui, não é o 80 e 90 anos nosso. Vivendo com ar envenenado, também temos que entender o efeito do pecado no ser humano, se acentuou, mas a nossa alimentação, estilo de vida, luz elétrica, todas essas coisas elas foram denegrindo a saúde do ser humano, fora o efeito do pecado. Entendeu? Então aqui Jacó está na sua plena vitalidade. Nós vamos ver que os acontecimentos à frente mostram isso. E o texto continua. Versículo 9. Disse mais Jacó, Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, o Senhor, que me disseste, torna-te a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei-te bem. Menor sou eu que todas as beneficências, e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com o meu cajado passei esse Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo. Porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu disseste, certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Veja, finalmente, Jacó ora a Deus. E ele ora, gente, ele faz uma oração aqui muito bíblica. Por quê? Porque ele ora. Lembra que o objeto da nossa fé tem que... Nós só temos 2 objetos da fé. O primeiro objeto da nossa fé é o poder do nosso Deus. E o segundo objeto da nossa fé é as promessas do nosso Deus feitas na sua palavra. O que Jacó faz? Jacó ora em cima das promessas. Veja, ele não está. Você pode olhar e falar, mas Jacó, você está querendo relembrar a Deus do que ele te prometeu? Aqui na minha Bíblia, na página anterior, Deus mandou você voltar e prometeu te abençoar. Não é isso. Jacó, ele está orando firmado nas promessas. Aqui tem um ensino para nós que vai se arrastar por toda a Bíblia. Entendeu? Esse daqui é o tipo de oração que serve de modelo para nós crentes. Sempre que a gente vai orar, nós temos que orar baseados nas promessas, naquilo que Deus falou na sua palavra, baseado no poder de Deus. Esse tem que ser o objeto da nossa fé na oração. Qualquer coisa fora disso está fora. Por exemplo, eu decreto, eu determino. Isso aí não funciona. Eu confesso, eu profetizo. Não funciona. Você não tem esse poder. Eu declaro. Agora, se você ora, Senhor, Tu és o Todo-Poderoso.
que abriu o Mar Vermelho. Senhor, Tu és o Todo-Poderoso, que ressuscitou Eutico. Eu coloco agora a vida daquela irmã, que está com uma enfermidade grave, e confiado no Teu poder curador, eu oro apresentando a vida daquela irmã, e pedindo, Senhor, inclina os Teus olhos, cura ela, vem com a Tua paz. Se você quer conhecer, olha, prestem atenção a esse termo, começa a ligar a antena. Quando você vê alguém orando, você conhece a teologia da pessoa. Assim que a pessoa abre a boca para orar, se você prestar bem atenção, ela vai expor aquilo que ela crê. E através das orações, você vê se alguém está orando de maneira bíblica ou de maneira mística. Porque qualquer coisa fora da palavra é misticismo, não é Bíblia. Por isso, sempre que eu vou orar, é importante orar de maneira simples, mas confiado nisso. Ou na promessa de Deus, ou no poder de Deus. Dessa forma, de maneira simples, eu oro de maneira bíblica. Amém? Inclusive, se você aprofundar aqui, você vê que Jacó teve até alguns paralelos com a oração do Pai Nosso. Tem aqui um livra-nos de todo mal, tem aqui um venha o teu reino, subentendido, que é o teu poder sobre mim. Se a gente analisar essa oração friamente, você vai ver que aqui Jacó foi inspirado a orar de maneira correta, foi capacitado por Deus a orar de maneira correta. Porque a gente vê na história de Jacó, você não vê um grande orador. Na verdade, aqui, se eu não me engano, é a primeira vez que ele ora. Agora, de maneira bíblica, é aqui. Você percebe que Jacó agora começa a andar na dependência de Deus. Mas o texto continua, versículo 13. Deixa eu ajeitar aqui por causa da luz. E passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à sua mão, um presente para seu irmão Esaú. O que acontece, gente? Normalmente naquela época não se viajava à noite. A não ser por um motivo muito grave. Então, tanto Jacó ficou acampado, como provavelmente seu irmão Esaú ficou acampado. Entendeu? São raras as situações na Bíblia onde você vê pessoas viajando à noite. Porque era inviável, caiu o sol, não tinha mais o que fazer. Como é que você vai viajar no deserto, nas montanhas à noite? Então ele passa a noite naquele lugar, só que assim que ele tem tempo, ele começa a separar um presente para o seu irmão. Mais uma estratégia de paz. Lembra que o Novo Testamento fala? No que depender de vós, buscai a paz com todos? Esse princípio está envolvido aqui. Jacó está buscando paz com seu irmão Esaú. E aí continua, olha o que ele vai fazer. O presente, versículo 14. 200 cabras e 20 bodes. 30 camelas de leite com suas crias. 40 vacas e 10 novilhos. 20 jumentas e 10 jumentinhos. E deu-os na mão de seus servos, cada rebanho à parte, e disse a seus servos: passai adiante de mim e ponde espaço entre rebanho e rebanho. Gente, o presente que ele separou aqui era o presente que uma cidade daria para um rei. Aqui tem entre 550 e 600 animais. Coisa grande. Se você colocar aqui no preço de hoje, vamos colocar aí R$3.000 uma vaca. Que deve estar mais que isso, que se você pegar o peso de uma vaca vai estar pesando em torno aí de meia tonelada. Ela limpa vai dar 300 quilos. 300 quilos para vender no açougue. Você vai fazer R$3.000 para mais? Não, mais de R$3.000, 3 vezes 3, 9. 300 quilos, você multiplica por 30, dá 900. Vai dar de 3 a 5 mil reais, dependendo do tipo de carne. Aí multiplica tudo isso por 600, olha o tamanho do presente. Entendeu? Então não foi pouca coisa, foi uma coisa grande. Aí o que ele faz? Ele separa os rebanhos em ordem.
Porque ele tem uma estratégia. Jacó está tentando aplacar a ira de Esaú. E aí o que acontece? O 17. E ordenou ao primeiro dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar dizendo: de quem és e para onde vas? E de quem são esses diante de ti? Então dirás: são de teu servo Jacó, presente que envia meu senhor, a Esaú. E eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo e ao terceiro e a todos que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: conforme a esta mesma palavra, falareis a Esaú, quando o achardes. E direis também: eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós. Porque dizia: eu o aplacarei com o presente, que vai adiante de mim, e depois verei a sua face. Porventura ele me aceitará. Assim passou o presente adiante dele. Ele, porém, passou aquela noite no arraial. Veja que interessante. Jacó tenta uma estratégia, tenta apaziguar. Quantas vezes na nossa vida nós nos livramos de problema por buscar a paz? Quanta confusão a gente pode se livrar por buscar a paz? Por exemplo, lembra uma vez? Nossos filhos nós ensinamos assim: se eles causassem algum dano, pagar. Então, por exemplo, quando eles eram pequenos, aconteceu de furar uma bola. O que aconteceu? Nós fomos lá e pagamos a bola da pessoa. Aí um dia mais velho, um piá, fez uma besteira, não sei o quê, chutou uma bola dentro de uma casa de raiva, de marrudice, e o cachorro foi lá e furou a bola. Aí o Rodrigo, um outro menino, falou: você vai ter que pagar essa bola, que era o que você tinha aprendido. E subiram para casa. De repente me para aqui na frente o pai do menino de carro, um pastor, e parou meio bravo. Ah, do jeito que ele parou, já abriu um sorriso: oi, boa tarde, tudo bom com o senhor? Aí ele já desarmou. Falei: você quer entrar? Não, tá bom, ó, queria te falar que aconteceu um problema, tal, não sei o quê, pá. Eu falei: não, meu amigo, se preocupa com isso não, você sabe como é que são os pequenos. O menino lá, quando chutou a bola, ele falou para pagar, coisa que, mas não se incomoda com isso não, ó, vai em paz, tranquilo. Entendeu? Aí eu sabia que também, na verdade, esse camarada era um pastor. Entendeu? O certo era repor. Mas o mais certo era buscar a paz. E o cara foi embora feliz, acabou a confusão, não teve problema, não teve encrenca. Eu acho que mais vale um bom acordo do que uma má demanda. Porque mais vale um mau acordo do que uma um bom acordo do que uma má demanda. Por quê? Porque o acordo, você sabe onde morrem as coisas. Às vezes você tem algum dano, às vezes você tem algum prejuízo, às vezes você tem alguma coisa, mas para ali. Você olha no bolso, quanto vai custar? 100 contos. Você sabe que morreu ali. A má demanda, você não sabe onde vai parar. Você perde o controle. Eu, na minha vida, eu tenho por hábito, e talvez possa servir de exemplo para algum dos irmãos. Na minha vida eu sempre meço. Bom, se eu fizer tal coisa, vai parar ali. Vou fazer isso. Porque dali para frente eu não sei o que pode acontecer. Então eu prefiro matar o monstrinho enquanto o monstrinho é pequeno, do que deixar o monstrinho crescer. Ele vai tomar o pau da minha mão e vai dar uma sova em mim. Entendeu? Então, assim, esse conselho eu posso dar, porque ele é bíblico. No que depender de vós, buscai a paz com todos. Agora, é lógico, você não precisa ser trouxa, você não precisa ser capacho. Mas o que eu estou querendo dizer é que você tem que ter tempero, tem que ter sabedoria, tem que buscar discernimento. É o que Jacó está fazendo aqui. Jacó dispõe dos seus bens para fazer um presente para o seu irmão, para mostrar: olha, eu estou aqui em paz, eu estou aqui querendo te honrar. Aquele homem que fez o que fez para você ficou lá no passado. Esse homem que está chegando aqui agora é teu servo.
Quanta diferença, né? Por que Jacó não fez isso desde o começo? Por que ele, juntamente com a sua mãe, quis insistir em, de maneira carnal, querer fazer o plano de Deus sair à força? Olha a volta que deu. Já não era promessa, desde a barriga da mãe, que o maior serviria o menor? Que a promessa de Deus era para Jacó? Não precisava ter metido a mão, deu toda uma volta. E agora esse camarada está diante de um exército de 400 homens, de um irmão, que a última vez que ele o viu, há 20 anos atrás, tinha jurado ele de morte. Então Jacó, olha que interessante, ele orou a Deus, mas ele procurou fazer sua parte. Sabe, eu sempre converso, principalmente com a Paula. Veja, nós acreditamos aqui na igreja na soberania total de Deus. Nós entendemos que Deus é o autor, ou vamos colocar até diferente, é o responsável de 100% de tudo que acontece. Legal, ponto. Só que isso de maneira nenhuma me autoriza a viver de maneira desleixada. Porque eu tenho na Bíblia um conjunto de textos que mostra que tudo que Deus quer, Ele faz. Mas eu tenho, e esses textos precisam ser interpretados dessa maneira, tudo que Deus quer, Ele faz. Tudo que Ele determina, acontece. Agora, juntamente com esses textos, eu tenho um outro conjunto de textos, que manda eu ser prudente, que manda eu ser obediente, que manda eu ser diligente, que manda eu andar na presença do Senhor. Um conjunto de textos não invalida o outro, ao contrário, os dois andam juntos. Porque quando eu sou prudente, quando eu sou sábio, quando eu obedeço a palavra, eu estou andando na confiança de que o Deus Todo-Poderoso vai cuidar de tudo. Esse é o erro das pessoas, entendeu? É aquela mesma coisa, por exemplo, a Bíblia fala que Deus vai me manter no caminho, até o fim. Mas a mesma Bíblia que fala isso, dá um monte de texto, fala o seguinte, olha, persevera, anda no caminho, faz a tua parte. Por quê? Porque essas duas verdades norteiam a vida cristã. É o que a gente vê aqui em Jacó. Jacó ora, mas Jacó age. Da mesma maneira, nós oramos, mas tudo que está ao nosso alcance a gente faz. E é importante que seja assim. Porque senão, veja, eu não sou um robô. Quem vive a vida cristã sou eu. Amém? Deixa eu dar um golinho d'água aqui. Versículo 22, não precisa. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fez-os passar pelo ribeiro, e fez passar tudo que tinha. Veja que interessante, Jaboque é um riacho no norte de Israel. É um vale muito profundo. Se Jacó deu um presente de quase 600 animais para o seu irmão, vocês imaginam o tamanho dos rebanhos que Jacó trouxe? Vocês imaginam o tamanho da família, o tamanho dos funcionários, o tamanho de tudo? Então o que acontece? Eu estava vendo, não conheço o lugar, mas estava vendo a descrição do Mauro Mais, ele estava explicando que é um vale profundo. E aí o que acontece? Jacó teve que encontrar o ponto de passagem. Jacó teve que passar calmamente todo mundo, teve que passar calmamente os animais, e tem que entender o seguinte, era um ponto de exposição. Se você for olhar o gado atravessando rios, é uma coisa complicada, é lento, é travado, tem toda uma logística. Então era um ponto de exposição aqui. Só que Jacó consegue passar todo mundo pelo rio. Só que ele fica do lado de cá. Não sabemos por quê. A Bíblia não cita. Mas ele atravessa todo mundo, todos os seus bens, e ele fica do lado de cá do rio. E aí olha o que acontece. Versículo 23, 24. Jacó, porém, ficou só.
E lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vou fazer uma pausa aqui, explicar o quadro. Provavelmente Jacó passou tudo à noite. Ele deve ter chegado no vale, aqui é uma conjectura, tá? Não está na Bíblia. Deve ter analisado o vale de Idi e falou, vou passar ali. Quando escureceu, para buscar segurança, atravessou todo mundo. Para fazer no escuro. Entendeu? Só que a hora que ele fica do lado de cá, aparece um homem, não se sabe de onde. E começa a lutar com Jacó. O que você pensaria? Esaú mandou um ninja para me matar. Não sabe que era isso. Mas pensa a situação, Esaú está vindo com 400 homens. Eu sou Jacó, eu passo todo o meu rebanho durante a noite. Aí na madrugada me aparece um homem e fica lutando comigo. E não foi uma luta pequena, foi uma luta até o amanhecer do dia. Agora vamos pensar nesse adversário. Lembra que Jacó moveu a pedra do poço sozinho? Jacó era um homem extremamente forte. Qual era o nível desse adversário que eles lutaram até amanhecer o dia? Gente, eu não gosto muito desse esporte, tem gente que gosta, mas eu tenho dificuldade de entender o que um crente vai ficar vendo um homem bater em outro homem. Então, para mim, todo esporte que tem violência, eu não assimilo muito bem. Entendeu? Mas nós sabemos que ninguém é bobo, todo mundo tem um passado. Nós sabemos que lutar por 1 hora já é uma coisa extremamente cansativa. Agora, você imagina você lutar até o amanhecer? O desgaste. O que aconteceu? É uma coisa curiosa que está acontecendo aqui. Mas olha que interessante, a Bíblia vai nos explicar. Versículo 25. E vendo esse que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Olha que interessante. O homem lutou até amanhecer. Quando o homem viu que não vencia, ele deu um golpe que deslocou a juntura da coxa de Jacó. Jacó ficou manco. Entendeu? E aí olha o que acontece. Versículo 26. E disse-me, deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Olha que interessante. Não se sabe como, mas Jacó foi derrotado, porque a coxa dele foi tocada, mas ele não deixou o homem ir. Talvez agarrado às pernas. Só que aí ele pede uma bênção para o homem. Isso nos mostra que Jacó viu que aquele homem não era um homem normal. E a narrativa mostra que realmente não era. Era uma teofania. Porque o que o texto vai falar? Que ele lutaste com Deus e com os homens, e prevalecesse. E o nome dele não seria mais Jacó, mas sim Israel. Porque como príncipe lutasse com Deus e com os homens e prevaleceste. O próprio Deus foi de encontro a Jacó. O próprio Deus mostrando tudo aquilo que tinha acontecido naqueles 20 anos, tudo aquilo que tinha acontecido na vida de Jacó, as lutas. Aqui existe uma representatividade enorme. Parece que Deus está querendo mostrar, através de uma luta real que aconteceu, que ele estava por trás de tudo aquilo que Jacó tinha passado, que foi uma verdadeira luta. Veja, Jacó, 20 anos antes, tinha atravessado aquele rio com um cajado. E Deus transforma ele num homem.
transforma ele num príncipe de verdade. E traz esse homem transformado. E o grande sinal que esse homem estava transformado foi que Deus estava mudando o nome dele. Na Bíblia, normalmente, quando você vê uma mudança de nome, é uma nova fase. Isso é comum. Abrão se tornou Abraão. Sarai se tornou Sara. Saulo se tornou Paulo. Cefas foi chamado de Pedro, uma outra versão para o seu nome, Petrus. Então é normal na Bíblia Deus mudando o nome. Só que Jacó teve que chegar aqui diante de Deus e falar: como é que é teu nome? Meu nome é suplantador e enganador. Mas olha que interessante, face a face lutou com Deus. E o texto continua, versículo 29. E Jacó lhe perguntou e disse-me: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar, Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo escolhido, que está sob a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Até aqui. Veja, irmãos, aqui é uma das passagens que talvez nos nossos dias é muito pregada. Eu lembro quando eu fui salvo, nós tínhamos uma ferramenta que eles usavam na igreja que eu fui salvo, chamada Encontro com Deus. E esse encontro com Deus, no começo dele, normalmente, era um conjunto de palavras e ministrações que eram feitas no final de semana no sítio. E a primeira palavra que tinha nesse encontro com Deus é o que eles chamavam de Peniel. E nesse Peniel eles falavam o quê? Que você estava face a face com Deus. É correto? É correto. Só que assim, duas coisas aqui me marcam. Primeiro, que dentro desse Peniel houve muita coisa mística envolvida. Que não deveria. E segundo, que eu acho que o texto não foi explorado da maneira que deveria. E eu lembro que, logo nos meus primeiros meses de convertido, meu primeiro pastor pegou uma palavra em cima desse texto. E ele trouxe a seguinte tese, que eu concordo até hoje. Que quando Deus chegou para Jacó e falou: volta para tua parentela, na verdade, Deus estava dando um passaporte. Eu não lembro se ele usou essa palavra, eu estou usando, que agora eu vou parafrasear em cima do que eu aprendi. Estava usando um passaporte de encontro ao seu passado. Então ele dizia o seguinte, que na nossa vida, Deus tem dia e hora marcado conosco. E dentro do processo da nossa salvação, vai chegar um momento que vai estar face a face com Deus. Face a face com Deus como? Quando você se enxerga um pecador, quando você enxerga o seu destino, quando você enxerga a sua impossibilidade diante da morte, diante da eternidade, diante de todas aquelas coisas, e você face a face com Deus. Você tem que confessar o seu pecado. Você tem que chegar diante de Deus com todas as palavras, confessar quem você é. É o que Jacó fez aqui, ó. Meu nome é enganador. Eu estou aqui passando essa luta porque 20 anos atrás enganei meu irmão. Qual que é o nosso nome quando a gente tem um encontro verdadeiro com Deus? É pecador. E os mais variados pecados, cada um numa área, não importa o que. Qualquer um desses pecados tem que ser reconhecidos diante de Deus para que haja salvação. Parte do caminho para o céu é enxergar-se pecador e enxergar o seu caminho para o inferno. Sabe por que muita gente não é salva? Porque não enxergou o inferno. Por que não enxergou o inferno? Porque não se viu pecador. Porque se acha bom demais. Só que quando Deus vem e marca dia e hora,
E todos nós, todos aqueles que vão ser salvos, têm dia e hora marcados por Deus para a sua salvação. Naquele momento, no momento do novo nascimento, da regeneração, você chega diante de Deus sem barreira, sem mentira, sem meia palavra. E você tem que chegar cara a cara com Deus. E mostrar quem você é. Não que Deus não saiba, mas é necessário arrependimento. Para haver arrependimento é necessário reconhecimento de pecado. É o que está acontecendo aqui. Agora, em cima dessa passagem, não só isso. E aí eu acho um ponto interessante dessa passagem aqui, que não pode passar em branco. Jacó está sendo levado por Deus a concluir o seu passado. A voltar lá atrás, aonde tudo aquilo originou. E daqui, isso eu aprendi com o meu primeiro pastor e creio que é bíblico. E acho que é uma das principais aplicações para esse texto aqui. Todos nós, ao nos encontrarmos com Jesus Cristo, temos um passado a ser concluído. Muitos de nós não conseguem avançar na vida cristã. Primeiro, porque estão amarrados a fardos que não deveriam mais ser carregados. Estão amarrados e presos a coisas do passado, a experiências, a mágoas, a situações que já não cabem mais. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Existem pessoas que querem entrar na vida cristã, vivendo experiências do passado. Esse passado, às vezes, é algo tão truncado, é algo tão pesado, é algo tão difícil de ser arrastado, que você não consegue avançar. Eu lembro que a ilustração que me foi ensinada, e para mim caiu que nem uma ficha. Imagina uma locomotiva com uma série de vagões atrelados. Esses vagões são as situações do nosso passado. E você vai tentando carregar tudo aquilo. Só que aquilo é muito pesado para carregar e muita coisa ali não tem mais que ser carregada. Muita coisa ali tem que ser concluída, ultrapassada e ficar para trás. Porque se você ficar preso a essas situações, veja, Paulo fala, deixando para trás todo o embaraço, prossigo para o alvo. Paulo, na sua vida, deixava para trás tudo aquilo que prendia a vida cristã dele. Que coisas que tem no passado. Por exemplo, casamentos desfeitos, filhos abandonados, pessoas traídas, gente que você lesou, relacionamentos rompidos. É uma boa oportunidade de, guiado por Deus, presta atenção no que eu estou falando, guiado por Deus, de acordo com as circunstâncias que a providência de Deus vai trazer, sempre que você tiver oportunidade, tem que concluir aquele passado. Por exemplo, vou dar um exemplo muito comum. Nós sabemos que muitos dos nossos pais, infelizmente, não foram pais que protegeram os filhos. Por exemplo, meu pai foi um homem espetacular, foi um homem completo. Entendeu? Sempre protetor dos filhos, dando bons exemplos. Foi um homem espetacular. Mas eu tive essa sorte. Mas muitos de nós não tiveram. Nós tivemos pais com uma série de defeitos. Entendeu? O que acontece? Às vezes seu pai produziu uma mágoa em você. E você quer viver a vida cristã preso naquela mágoa. Só que a Bíblia fala que, veja, o caminho da vida cristã é o caminho do perdão. Entenda, enquanto você não perdoar aquilo que pessoas te fizeram, você não vai conseguir avançar. É um fardo, é um peso muito grande. Ah, mas minha mãe fez isso. Veja, quem deu sua mãe foi Deus. E mesmo nos momentos mais difíceis que você passou com alguma pessoa querida, Deus estava lá.
Mesmo dentro dos momentos difíceis, aqueles momentos difíceis construíram quem você é. Sem aquele momento difícil, sem aquele trauma, sem aquela mágoa, você não seria quem você é. É muito importante entender isso. Deus não é o Deus apenas dos bons momentos. Ele é o Deus que nos maus momentos estava do seu lado, embora você não viu. Aí você vai falar, mas eu não entendo por que isso aconteceu. Eu também não. Não tente responder o que não tem resposta. Coisas ruins aconteceram porque os homens são pecadores, os homens são maus, os homens são desobedientes a Deus. É um pior que o outro. É uma cascavel do lado de uma jararaca, do lado de outra cascavel. Então é muito importante o que acontece. Eu começar de maneira bíblica a concluir o passado. Eu não posso ficar preso. Entendeu? Às vezes é um ente querido que morreu. Às vezes é um casamento que foi desfeito. Isso são coisas que você tem que concluir de uma maneira tranquila. Por exemplo, eu lembro sempre do exemplo de uma irmã que ela dizia que ela e o irmão foram abusados sexualmente pelo avô. Pô, uma das figuras mais bonitas que a gente tem é do avô. Agora você imagina uma menina de 5, 6, 7 anos de idade, com toda a confiança no seu avô, ser abusada sexualmente pelo seu avô. Imagina o trauma. Mas eu lembro, aquela irmã falava, olha, Deus curou meu sentimento. E quando eu lembro disso, eu já nem sinto mais nada. Sei que foi errado, sei que ele não deveria ter feito aquilo, mas eu não sei, achava muito interessante a dinâmica do Espírito Santo. Agora, o que é importante? Por que eu falo da providência? Porque, por exemplo, dentro desses encontros com Deus, infelizmente começou a entrar muita prática de nova era, muita prática de budismo e muita prática de psicologia pagã, inclusive regressão. Então o que os seres humanos querem fazer? Os seres humanos querem... Veja, todos nós temos feridas. Todos nós. O único que pode tocar nessas feridas é Deus. Existem coisas suas que estão lá no seu passado, que nem te incomodam, nem tem problema nenhum, e você lida com aquilo numa boa. O que os seres humanos querem fazer? Muitas vezes, de maneira carnal, sem ser pelo poder do Espírito Santo, eles querem ir lá e tocar em feridas que Deus não tocou. Aí eles abrem a casca da ferida, a pessoa vem, desculpe a palavra, vomita tudo. Só que como não foi pelo poder do Espírito Santo, ela não sabe fazer o que vai fazer com aquele vômito, com aquela toda sujeira. O que eu aprendi na minha primeira igreja? Minha primeira igreja, a prática de cura interior dela, que esse daí é o que chamo de cura interior. Eu acho que não é. Para mim é o Espírito Santo operando. Eu não preciso dar um nome bonito. Entendeu? Mas uma certeza eu tenho, independente do nome. Quando o Espírito Santo age na vida de alguém, ele abre a ferida e ele sara. Jamais nós temos que sair procurando coisas na nossa vida. Jamais. Mas se Deus mostrar algo, por exemplo, às vezes você ouve uma pregação, e aí Deus ministra sua vida e fala, tá vendo esse tipo de dificuldade? Você tem por causa daquilo. Isso é mão de Deus. Você pode ter certeza que a graça está junto. Para você chegar e falar, mas Deus, eu já perdoei isso, da minha parte está tudo resolvido. E acabou. Então eu lembro que na igreja que eu fui salvo, a visão de cura interior deles é assim. Eles ministravam sobre o perdão, ministravam sobre a obra de Cristo, ministravam sobre a transformação. Aí no fim da palavra eles falavam o seguinte, gente, nós vamos botar uma musiquinha aqui para você ficar mais quieto. E está todo mundo aqui em espírito de oração. Se o Espírito Santo mostrar alguém que te magoou, que você tem que perdoar, meu irmão, ora aí no seu coração perdoando. Se você precisar de ajuda de algum pastor, ele vai orar com você.
Se não vier nada, fica tranquilo, fica em paz. Deus é contigo. Essa era a visão deles do que se chama hoje de cura interior. E eu não gosto desse nome. Para mim é o Espírito Santo tratando do íntimo da pessoa, da alma da pessoa. Entendeu? Então o que acontece? O que eu estou querendo dizer aqui para você é o seguinte: não fique preso a coisas que ficaram no passado. Essas coisas são uma ferida cheia de infecção. E cada vez que você toca na ferida, vai infecção para sua corrente circulatória. E a pessoa o tempo todo está batendo. Já bateu em ferida machucada, não dói mais que... Entendeu? Deus não nos manda ficar mexendo em coisas que o Espírito Santo não mexeu. Deus nos manda concluir o passado. Perdão a quem tem perdão. Compreender que aquela pessoa que te magoou, você não é nada melhor do que ela. Ao contrário, se bobear, você é mais pecador do que ela. E se a graça de Deus não tivesse te alcançado, você ia para o mesmo inferno que ela. Pela eternidade apartado de Deus. Qual é o problema das pessoas? As pessoas não querem perdoar, as pessoas não querem pedir perdão, as pessoas não querem restituir. Isso eu acho que é uma parte importante. Roubou alguém? Restitui. Ficou uma dívida para trás? Paga. Entendeu? Fiquei devendo dinheiro para Sabrina. Entende? Eu lembro que quando eu fui salvo, tinha uma mulher que tinha me emprestado um dinheiro para comprar um carro. Pessoa muito querida. E eu, a primeira coisa que procurava, falar, preciso te pagar aquele dinheiro. A pessoa olhou para minha cara e falou, você não me deve nada. Eu falei, como não deve nada? Aquelas minhas caras bravas assim. Ela falou, por quê? Tua religião não permite eu perdoar a dívida? Eu falei, não. Aí gaguejei, né? Eu falei, permite, então tá perdoado. Usa para os teus filhos, você não me deve nada. Mas eu fui lá. Entendeu? Eu lembro de pessoas que eu devia, que eu dei um telefonema. Falei, fulano, aqui tá falando fulano, tal lugar, não sei o quê. Ó, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Mas veja que interessante, como isso aí não é só Bíblia. Meu pai só foi ler a Bíblia com 75 anos e meio. E ele fazia exatamente isso em tudo. Se ele tinha qualquer problema, ele telefonava para a pessoa e resolvia. Se ele tinha qualquer entrever, ele concluía o passado. Isso é o que pessoas de bem fazem. Imagina um filho de Deus. Por exemplo, eu conheço pessoas que às vezes têm filhos para trás, de outros relacionamentos, e a pessoa não dá nem bola para o filho. Aquilo é algo que não está concluído. Às vezes você vai cruzar na rua uma pessoa que você quebrou o pau no trabalho. E de repente, quando você vê a pessoa abre um sorriso. Aí você olha e fala, pô, mas não pode ser, eu quebrei o pau. Ô, fulano, como é que tá, pô? Se a pessoa veio, você quebrou o pau, e a pessoa te deu um sorriso, é uma boa oportunidade de você chegar e falar, ó, fulano, eu queria te pedir perdão naquela vez, ó, agi mal. Me perdoa, estava errado. Que bacana que agora você me recebeu bem. Entendeu? São oportunidades que Deus abre. Eu lembro uma vez eu dei um cheque que eu sabia que ia bater na trave. E aí foi para um camarada chamado Benê. Aí no domingo o pastor Marcelo pregou essa palavra. Tô andando na segunda-feira lá em São Paulo, quem eu vejo? De cara o Benê. Quando eu vejo o Benê, ele abre um sorriso. Maurício, tudo bem? Me abraçou, aquele abraço. Como é que você tá, cara? Tudo bem? Ô, Benê, tá, não sei o quê. Aí conversou, falei, Benê, só que eu preciso te falar uma coisa. Ele olhou assim, o quê? Que ele viu que eu fiquei sério, eu falei, cara, eu queria te pedir perdão. Ele falou, perdão do quê? Eu falei, ó, lembra aquele cheque assim, 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 não sei o quê, tal, tal. Que voltou, falou, lembra. Eu falei, Benê, eu fui safado, sem vergonha, eu sabia que o cheque ia dar na trave. E eu queria te pedir perdão. Ele falou, não, mas isso aí é entre você e Deus. Eu falei, não, entre eu e Deus já resolvi.
Mas é necessário falar para você que eu errei. Ele falou, não, deixa disso, está tudo resolvido, tudo em ordem. Entendeu? Depois eu tinha pagado e tal. Mas eu senti que, mas foi no dia seguinte, que aquilo foi, era impossível ver o Benê. Então eu senti que aquilo foi a oportunidade de estar fazendo aquilo. Então pode ser que na sua vida surjam oportunidades com pessoas que você vai até se surpreender. E se você fizer aquilo debaixo da orientação do Espírito Santo, debaixo do princípio bíblico, você vai se sentir bem melhor. E ao se sentir bem melhor, ao se desvencilhar desses pesos do passado, você vai poder avançar. Porque está à frente. O que acontece? Tem pessoa que está presa num passado que Deus já colocou fim. E se Deus já colocou fim, acabou, não adianta insistir, a página virou, a história continua. Você está querendo viver uma nostalgia que não existe mais, acabou. Porque naquela igreja, o mover de Deus, quando? 1918, a época da sã doutrina. Sabe, deixa de ser nostálgico, o que foi, foi. Entendeu? Tem gente que foi traído pelo marido, tem gente que foi traído pela esposa e perdoou, tá querendo viver. Ai, meu marido me traiu. Você já não perdoou? Perdoou. Vocês não estão vivendo bem hoje? Tamo. Vira a página. Tá tudo resolvido. Quem aqui mais de um casamento? Ah, mas aquele cachorro, aquele cachorro. Mas veja, você também não é flor que se cheira. Vira a página. Avança para frente. Porque você não é obrigado a carregar fardos que Deus já não tem mais para você carregar. E se por acaso tiver que restituir algo, se por acaso tem uma pessoa no seu passado que você precisa ter um contato, faça isso, mas direcionado por Deus. Não vai pegar o prato de sopa quente, meter a colher no meio do prato e enfiar na boca que você vai queimar a língua. Qual é o defeito do encontro com Deus? Eles querem fazer algo que somente a providência de Deus e o Espírito Santo podem fazer e quer fazer na porrada. O encontro com Deus é similar ao seminário da doutora Neuza. É a mesma coisa, parecido, entendeu? Sabe, não se faz essas coisas na marretada. Essas coisas só o Espírito Santo pode fazer. E vai ter coisas que vão ser entre você e Deus, lá na sua cama. Entendeu? Deus vai te mostrar e falar, olha, você tem uma mágoa com aquela pessoa, não está errado. Aí você vai chegar você e Deus e falar, Deus, é verdade, perdoa, resolveu. Sem aumentar o problema. Então assim, ao sair desse culto, saia tranquilo. Saia em paz. Deixa o Espírito Santo ministrar seu coração e deixa a providência de Deus agir, porque talvez não haja nada pessoal a ser tratado. Mas se houver, confie na providência de Deus. Deus vai te mostrar. Deus é eficiente. Quem quer que você ande em novidade de vida é Deus. Quem abre a ferida e cura é Deus. E assim, principalmente, ó, gente, nessa área, nós estamos mexendo com alma humana. O pastor Aloísio, lá da Igreja Videira, ele é até engraçado, ele é psicólogo formado. E ele devia ser alguém muito engraçado, porque é um crente cheio de Espírito Santo numa faculdade de psicologia até esquisito. E ele fala o seguinte, hoje em dia na igreja está se pegando técnica psicoterápica e dizendo que é o Espírito Santo, e isso está magoando as pessoas, arrebentando com a alma das pessoas, mexendo em ferida que nunca deveria ser mexida. E aí a pessoa não sabe o que fazer. O que eu estou querendo dizer? Qualquer dúvida, pelo amor de Deus, ouça bem, gente. Eu estou falando isso com o maior temor do mundo. Qualquer dúvida, você tem pastor. Venha conversar. Para você não fazer besteira. Para você não meter a colher no meio do prato.
de sopa quente, queimar a boca. Porque se você quiser fazer as coisas carnalmente, você vai se machucar. Isso é muito delicado. Deixa Deus ser Deus. Aquela faxina geral entre você e Deus é fácil de fazer. Agora, no resto, muita calma, muita tranquilidade. Eu lembro que uma vez, eu fazendo um mapeamento espiritual, naquela época a gente não usava o mapeamento espiritual como usa. Hoje, na verdade, até preciso arrumar um outro nome. Porque o que a gente faz hoje é uma entrevista pastoral, guiada. Mas eu lembro que uma vez eu dei aquela ficha para uma pessoa. E aquela pessoa tinha sido abusada sexualmente na infância. Aquela pessoa ficou tão perturbada, que eu vi que tinha algo de muito errado com a nossa maneira de atuar na chamada libertação. A pessoa ficou transtornada. Aquilo foi motivo de peso, aquilo foi motivo de opressão. O que eu entendi na hora? Lembrei do pastor Aloísio. Foi meter a colher onde não tinha que meter. Não tinha nada que falar naquilo. Quando aquela pessoa pegou aquela ficha e viu, foi abusado sexualmente, embaixo estava com quantos anos e por quem, aquilo abriu uma ferida que estava guardada lá, só que não foi o Espírito Santo que abriu. Foi uma meia dúzia de crente metido, achando que era capaz de fazer o que o Espírito Santo tem que fazer e fazendo coisa errada. Que Deus me perdoe esse pecado. Não tinha nada que mexer. Era que nem o caso dessa irmã. Estava tudo bem. O avô abusou. Estou em paz. Deus tratou. Não tem que mexer em mais nada. Por isso que, inclusive, eu como pastor, vocês podem ver, quando é coisa da palavra, eu chego e dou nos dedos. Ó, tal coisa. Eu sou o pastor das mensagens curtas de WhatsApp, né? Ó, fulano, tô vendo tal coisa aqui, ó, não vê no culto. Ó, por favor, hein, semana que vem tamo aí. Mas por quê? Porque eu espero a coisa aparecer. O Espírito Santo precisa agir na sua vida, para você ter a dúvida, para você vir perguntar, porque eu não quero fazer o papel do Espírito Santo. Da mesma maneira, quando eu faço uma entrevista, que é esse antigo mapeamento, parte sexual eu nem abro a boca. Tudo bem que eu estou sempre com a Paula do lado, mas eu nem abro a boca. Entendeu? Converso mais sobre prática espiritual, por onde passou. E aí como é que foi? A pessoa, já estive na igreja, briguei com o pastor fez fofoca de mim. Entendeu? Aí você ministra a palavra, só. Então não saia você fazendo uma temporada de caça às bruxas. Por quê? Porque até aqui o Senhor te trouxe bem. O que o Senhor tiver que mexer, Ele é sábio, Ele é soberano, para mexer no que tem que ser mexido. Agora, perdão, essas coisas, você pode fazer diretamente com Deus. Deus, não perdoe aquela pessoa, quero agora perdoar diante de Ti. Isso é fácil de fazer. Qualquer um pode. Minha oração realmente é que todos nós tenhamos essa maturidade de concluir o passado e avançar numa vida cristã tranquila, pelo poder do Espírito Santo. Amém? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Vocês vieram congregar aqui porque foi Deus que plantou vocês aqui, e o papel do pastor é fazer isso. Se Deus não falar nada, fica na paz, fica tranquilo. Me chama para tomar um café que está tudo bem. Amém? Amém. Vamos orar? Amém. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo. E oro pedindo, Senhor, primeiramente te agradecendo por tudo de bom que o Senhor já fez nessa área, tantas situações que nós passamos, tanta coisa boa o Senhor nos trouxe aos nossos sentimentos. Senhor, que nós possamos ter toda a percepção,
toda sabedoria e todo discernimento. Senhor, nos livra de todo mal. Vem com o teu poder. Em nome de Jesus. Amém.